Olá, olá, euzinha aqui, professora Roseli, informática, chegando aqui rapidinho para a gente resolver juntos a questão de número 81, que foi proposta pela VUNESP ontem no TJ, tá bom? Questão de Excel, o pessoal que ficou com dúvida, chegaram para mim algumas perguntas, e agora vou resolver aqui com você e deixar disponível aí para sua revisão, ok? Então vamos lá. A Vunesp fala para nós do Microsoft Excel. Essa é uma questão que ela leva para nós, como a gente conversou nas aulas, né, para a versão 365, a gente também tem esse tipo de questão em versões anteriores, a gente consegue resolver sem nenhum problema. Uma planilha pequena, 3 linhas e 4 colunas. A Vunesp menciona que lá na célula 5 foi inserida uma fórmula, e essa fórmula, ela nos traz a função C, porém, junto com o E. Então, a gente vai lembrar que quando a gente tem o C e quando a gente tem o E, a gente tem que trabalhar de forma a analisar as condições. E se nós temos o E, a gente vai ter aí, no mínimo, duas condições para gerar um processo de comparação. E se o E está presente, para ser verdade, ambas condições têm que ser verdade. A gente chegou a mencionar isso nas nossas aulas, né? Inclusive, a gente falou do E e também do OU, que é muito comum nas provas da VUNESP. Então, só fazendo nota, a gente tem o seguinte, ó, C, vamos lembrar. A gente pode ter aqui, ó, uma condição, e depois, para essa condição, nós temos uma resposta sendo a nossa resposta verdadeira e uma outra resposta sendo a falsa. Claro, ou é verdade ou é falsa. Quando a VUNESP ela estabelece para nós o C e o E, então nós vamos trabalhar primeiro com o E. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma condição, nós vamos ter aqui, ó, uma segunda condição. Aí a gente lembra do E. Para ser verdade, ambas condições têm que ser verdade. Se eu trouxer a resposta falsa, ou as duas condições são falsas, ou a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, ou a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Por isso que aí a gente tem aqui, ó, uma resposta para verdade e uma resposta para falso. Aí a gente consegue fechar toda essa interpretação. Então, com base na leitura proposta pela VUNESP, o que nós temos aqui? Não tem como resolver a questão se não estabelecer uma leitura da área da planilha com os elementos que foram trabalhados, gerar uma comparação, literalmente, né? Então, veja, a nossa célula 1 possui o valor 12. A nossa célula, veja, A1, valor 12. A nossa célula 2 possui o valor 8. Então, nós temos aqui, olha, uma comparação. A1 é maior que a 12, então a nossa primeira comparação, ela é verdade, ó, nós estamos fazendo leitura do E. Aqui nós vamos ter a nossa segunda condição. B1 está aqui para nós, tem o valor 2, maior, o B2 também tem o valor 2. Então, a gente tem aqui, ó, 2 é maior que 2, logo a nossa resposta, ela é falsa. Como nós estamos diante do E, veja, ó, nós estamos diante do E. Para ser verdade, ambas condições têm que ser verdade. Então, o que nós tivemos? Olha, nós temos uma condição verdade e uma falsa. Então, a nossa resposta, ela é falsa. Agora, com base na resposta da questão, o que nós temos? As condições foram impostas. Agora, eu tenho uma resposta. C1 mais C2 seria a resposta caso a nossa condição E fosse verdade. O que sai da condição E, olha, vai ser o falso. Porque a primeira condição for verdade, a segunda foi falsa. Então, nós temos falso. Lembrar que para ser verdade no E, ambas têm que ser verdade. E a segunda condição, para nós, C3 mais C4 para a resposta falsa. Como o nosso E é falso, a nossa resposta está aqui, C3 mais C4. Então, qual vai ser a nossa resposta? O C3 tem valor 3 e o C4 tem valor 5.
então a nossa alternativa representa o E para nós como alternativa correta. Veja, essa prova que eu estou resolvendo para vocês, a alternativa E é a correta, mas será a alternativa correta aquela que tem o resultado 8 para a gente, tá bom? Então, aí, respondendo, né, algumas dúvidas, algumas perguntas que vão chegando, então, a questão 81, alternativa correta, aquela que possuir o valor 8, ok? Até uma próxima questão para a gente conversar, ok? Tchau.